Olá pessoal, bem-vindos para a nossa live. Tive que encerrar, estou voltando aqui para que a gente consiga a participação da Franciele. Mas hoje vamos falar sobre como as declarações anuais podem estar impactando ali na sua pessoa física. É um tema bastante importante, principalmente para você que é funcionário, você que recebe renda, né, algum provento de qualquer natureza. Isso vai impactar diretamente na sua pessoa física. E a receita aprofundados, mais tecnológico, investindo bastante em tecnologia para que essas informações cheguem ali para ela em tempo. Hoje a gente já tem em tempo mensal ali essas informações. Antes era anual, antes era mais no papel, as declarações. Hoje tudo com a tecnologia, sistemas. Já está com a gente, Fran? Já. Não Você consigo. tá me vendo? Não consigo te ver. Sobe sua câmera um pouquinho porque tá cortando um pouco da sua testa, mas eu tô te vendo. Aí, ficou ótimo. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. É, aí, ó. Aí ficou bom. Bom dia, gente. Hoje nós estamos aí num dia diferente, né? Estamos com um horário aí mais cedo um pouquinho para a gente tratar sobre esse assunto que é tão importante, como a gente consegue se preparar, né? Além de toda a preparação durante o ano que foi necessária ser feita, né? Ano passado, você que gosta de andar adiantado, provavelmente já tem todas as informações principais. Agora, para aquelas pessoas que é normal, né, também, a gente às vezes deixar mais para uma última hora, a gente já traz essa observação aí. Aproveita agora, aproveita esse mês de fevereiro, essa última quinzena de fevereiro, para já iniciar os preparativos para a entrega das informações para o imposto de renda, se organize com os papéis. Nós vamos tratar hoje sobre essas declarações que são o alimento do imposto de renda, né? E hoje a gente vai falar sobre essas declarações anuais e como você também influencia nessas declarações, né, Dani? Com certeza. Porque quando a gente fala de declaração, é meio que confessar ali para a Receita Federal, porque a informação ela já tem, né? Aí acaba que empresas, bancos, aí várias outras declarações que a gente vai comentar, praticamente dedura você, quanto pessoa física, para a Receita Federal, e ela já tem essas informações em mãos, só esperando que você também, como contribuinte, confirme lá e confira se está tudo certo e transmita ali a declaração. E assim ela consegue fazer os cruzamentos, ver se está tudo certo mesmo, se alguma pendência, alguma parte informou algo divergente, e ali você pode ser até chamado para esclarecer para a Receita qualquer divergência que tiver, ou se você também, estando obrigado a enviar, não envia, você vai ser ali bloqueado seu CPF, porque a Receita quer sim que você, na verdade, está obrigado, né, a enviar essa declaração. Aí, assim, vamos iniciar primeiro com você que tem um CNPJ e é MEI. Você que tem um CNPJ e é MEI, você precisa enviar a declaração anual do MEI. Essa declaração é do CNPJ e nessa declaração vai as informações de faturamento e de quanto você, se você teve funcionário ou não, se você pagou as guias ou não. Nessa declaração, no momento de você informar o seu faturamento, que é a quantidade de receita que você teve, ou a quantidade de receita e nota, ou só a quantidade de nota, né? Se você emite nota de tudo, você vai informar nessa declaração todo esse faturamento. E como que isso impacta na pessoa física? Lá, quando a gente faz a declaração do MEI, existe um cálculo que a gente divide. Parte desse valor é lucro, então na sua pessoa física não é tributado, e parte desse valor é tributado. Então, se você atinge ali o valor mínimo que te obriga, né, o valor mínimo de renda que te obriga a fazer a declaração do imposto de renda, por você ser MEI, no momento que você já fizer a sua declaração do MEI, você já tem a informação necessária para saber se você está obrigado ou não à entrega da declaração da pessoa física.
Muita gente confunde, né, Dani? Acha que as duas declarações, essa declaração anual do MEI já serve para pessoa física, e não é bem assim, né? E também tem gente que pensa assim, ah, Fran, mas eu não emiti nota nenhuma, preciso fazer a declaração do MEI? Precisa fazer sim, porque o MEI ele não está obrigado a emitir nota para pessoa física. Então, se você presta serviço para pessoas físicas e você recebeu dessas pessoas, você precisa informar. Então, mesmo que eu não emiti nota de nada, mas eu prestei um serviço ou comercializei ali um produto, eu preciso informar essa receita na minha declaração do MEI. Até porque a informação financeira ela já acontece, né? Hoje, principalmente que quase não se vê muita movimentação em dinheiro em espécie, então é mais um Pix, o cartão de crédito. O seu banco ele já envia essas informações para a Receita Federal, as operadoras e das maquininhas de cartão também. Então, quando você movimenta um valor bem superior nessas contas bancárias, mas na hora de declarar também informa um valor menor, corre o risco de ser também autuada ali para essa divergência de informação. E nesse sentido, o importante é você sempre partir pelo princípio da realidade. Então, se eu faturei, eu vou ali declarar e vou estar ultrapassando o valor. Aí cabe um bom planejamento, ter o auxílio do contador para te auxiliar nesse momento ali. Será que é a hora de mudar para uma microempresa? Quais são os riscos que você está correndo? Então, isso tudo impacta diretamente na sua pessoa física e envolve dinheiro, né, Fran? E o valor, por exemplo, que você colocar lá, você vai conseguir ter esse gerenciamento na pessoa física de não pagar tanto imposto também. Então, além desse planejamento na PJ, na pessoa física, você vai conseguir também desenvolver ali alguma estratégia que vai te ajudar a pagar menos imposto. Porque se você tem uma renda, por exemplo, de aproximadamente R$ 30.000 e 30.600, essa 30.639. Vamos arredondar para 30. Oi? 30.639,90 bem exato. Bem redondinho. Enquanto, se isso não mudar, né? Porque a tabela e as mudanças do imposto de renda aparece agora no mês de março, né? Mas se não mudar, se você, na hora de fazer a declaração do MEI, você vai saber se a sua renda tributável está atingindo esse valor. Então, se nas outras categorias do imposto de renda você não se enquadrar e no rendimento tributável você se enquadrar, você passa a ser obrigada a fazer essa declaração. Então, nesse sentido, é importante você não deixar para a última hora a declaração do MEI, porque desde o ano passado as duas declarações estão vencendo ali no dia 31 de maio, quer dizer, no último dia útil de maio. E aí, para você deixar uma, você depende de uma para fazer a outra. Então, faça a do CNPJ para depois você fazer a da pessoa física, né? Porque aí sim você vai saber certinho os números, colocar certinho as informações necessárias, tá? Outra coisa que a gente vai falar também é sobre as empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, empresas de grande porte. Uma coisa que a Dani já citou, essa movimentação financeira, apesar daquela instrução normativa ter caído, muita coisa voltou a ser como era antes. Então, como era antes, né? Nós trouxemos algumas informações na nossa live anterior, mas antes a gente tem a declaração da E-Financeira, que ela é mensal para os bancos, né? E essa informação de movimentação financeira, ela sempre já vai estar lá. E o banco, ele precisa também fazer uma declaração anual, informando essas movimentações, informando os saldos, rendimentos, retenções de imposto de renda. Então, toda essa realidade que o banco precisa mandar agora até janeiro, como passou, você já vai ter ali começar a ter ali os seus informes de rendimento do banco. Então, por isso que, às vezes, eu quero iniciar já minha declaração do imposto de renda e só que eu não tenho ainda os informes do banco, eu não tenho informe do médico, eu não tenho informe ali da empresa onde eu trabalho. Então, a gente precisa entender que existe uma sequência de informações que são entregues para a Receita, que a Receita vai conseguir fazer o cruzamento com a sua declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, a última declaração que é entregue
para fazer esse cruzamento de dados é justamente essa declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, você já está lá na ponta. Todas as outras informações já foram enviadas para a Receita. Então, não tem muito para onde correr, né? A gente fala que ela é como se fosse um Big Brother ali da Receita Federal. Que nesse sentido, até para contextualizar, a gente está falando da reflexo na pessoa física e falando da declaração do imposto de renda. Primeira coisa que a gente precisa entender quem que é o contribuinte ali. A legislação já deixa claro que se você é residente no Brasil, você está obrigado ali, dentro das condições que a própria, o regulamento do imposto de renda coloca, a entregar essa declaração. Mas nem sempre, mesmo que você não esteja obrigado a declarar, você é um contribuinte. É igual assim, quando a gente está falando de empresa, a empresa, se ela é uma fonte pagadora, né, você tem ali a receita, se você é um funcionário, você recebe o salário, se você é sócio dessa empresa, você recebe um prolabore, se você é um autônomo, você recebe um honorário, isso tudo é renda tributada. E quem faz, primeiramente, essa retenção ali é a empresa. E a empresa retém do seu salário, do seu prolabore, paga ali para a Receita Federal já esse imposto, mas você já está ali com a sua, como se diz, sua declaração já sendo preenchida automaticamente pelas essas informações que a empresa transmite. E nesse sentido, quando tem uns 4 anos, né, Frank, já tem essa opção da declaração pré-preenchida, o que é? A Receita tentando facilitar a vida do contribuinte, mas na verdade ela está usando até de mecanismo para facilitar a fiscalização também, porque ela já tem informação na mão. Então, se você recebeu ali o seu salário, mas na hora de declarar você coloca um valor divergente, um valor menor principalmente, você vai cair sim na malha. Outra declaração que também é enviada é a declaração dos cartórios. Os cartórios mandam movimentações de compra e venda de imóveis. Então, a partir do momento que você registra uma escritura no cartório, a Receita também tem essa informação lá. Antes a gente conseguia colocar, às vezes comprava, um fulano comprava um imóvel e colocava no meu nome, porque não podia colocar no nome dele. Só que hoje, desde 2022, os cartórios eles estão obrigados também a informar para a Receita Federal os contratos que foram, os contratos não, as escrituras que foram lavradas e no nome de quem. Então, se você tem aquela pessoa que vai colocar algum imóvel no seu nome, ou tentar, ou porque não pode pôr no nome dela, você vai ter que comprovar a origem desse imóvel. Então, a sua declaração também pode cair na malha fina devido a essa informação que os cartórios já mandaram para a Receita e que você não informou, porque, como a Dani disse, tem um cruzamento de dados, existe a declaração pré-preenchida, que você vai, que é a Receita falando assim, aqui, ó, esses aqui são as informações que eu tenho. Você confirma para mim? Então, se você for lá e informar um valor diferente, e é importante conferir também, se você optar por fazer a pré-preenchida, e tem algumas vantagens de fazer a pré-preenchida, que nós podemos trazer aqui, nós vamos trazer aqui, na verdade, outra live. Você tem essas vantagens de fazer essa pré-preenchida, mas você precisa conferir as informações que estão lá, porque você depende da informação de terceiros. Então, se o banco informou que você tem X valor de rendimento, mas quando você pega o seu extrato, você tem outro valor, você pode questionar no banco por que eles informaram aquilo ali se no seu extrato está desse jeito. Né? Se lá no cartório ele falou X valor do imóvel, você sabe que é outro, você tem uma documentação que comprova que é outro, né? Porque a primeira declaração que vai cair na malha vai ser a sua. Depois que você justificar documentalmente o que aconteceu, se é aquilo ali mesmo, que esse informe aqui foi o que a própria instituição te passou, depois você fizer toda essa comprovação, que aí sim eles vão tentar questionar na empresa, né? Que fez a informação inicial. Só que para você não ter esse desgaste na sua pessoa física com a Receita Federal, é importante você conferir esses valores e questionar nas instituições. Eu vi aqui que meu salário veio errado no informe de rendimento. Aí eu vou pegar e vou mostrar, olha, meu informe está errado. Aí pede para a empresa fazer a retificação. Porque a primeira declaração que vai cair na malha é a sua. Então, você é o elo mais fraco, mas você que vai ter que comprovar que você está certo e não a informação que está lá.
né? Aí, dentro dessa realidade também das informações das empresas, nós temos aí, primeiro, quem é dono de CNPJ precisa contribuir com a contabilidade que envie as informações para a contabilidade. Nós temos algumas declarações que a gente já entrega agora para alimentar a declaração do imposto de renda. E desde 2023, nós temos ali o finalzinho, em setembro de 2023, nós temos o SPED Reinf. Esse SPED, ele traz essa informação também do que foi retido de imposto de renda, o que foi pago de distribuição de lucro. Então, se você, como dono de empresa, não informa para a contabilidade o que aconteceu ali dentro daquele mês, para que a contabilidade atualize as informações lá dentro do seu balanço, lá dentro das movimentações contábeis, você não vai ser capaz de informar para a Receita o que já foi distribuído de lucro, o que teve de retenção, o que pagou de seguro, de aluguel. Então, todas essas informações nós já colocamos mensalmente numa declaração que chama SPED-RENIF, ser independente excluindo o MEI, todos os outros CNPJs estão obrigados a essa declaração. Né? Então, é importante ressaltar que mensalmente ali você precisa fornecer as informações necessárias, que lá no finalzinho do ano vai arrematar tudo e vai influenciar diretamente na sua declaração do imposto de renda também. Vocês, eu sou só sócio, então eu sou sócio e não pego para labore. Mesmo assim, você tem distribuição de lucro, a não ser que a sua empresa tenha prejuízos. Porque quando a sua empresa tem prejuízos, não tem essa necessidade de informar a distribuição de lucro, pode ser. Mas, se você tem lucro, você precisa informar, né? Nesse sentido, também um ponto bem interessante de lembrar, né, que a declaração do imposto de renda da pessoa física, ela é por regime de caixa. Então, quando a gente está falando assim, tudo que você vai declarar esse ano de 2025 é referente ao ano calendário 2024. Então, todos os recebimentos ali, por exemplo, eu sou funcionário, eu recebo até o 5º dia útil. Então, significa que na sua declaração vai estar informada ali o seu salário até a competência 11 de novembro, né? Que você recebeu ali até o dia 5 de dezembro, porque dezembro você já recebeu agora em janeiro. Então, é importante observar que tudo que você desembolsou ali financeiramente ou recebeu dentro do ano calendário 2024, que isso vai impactar ali na faixa do seu imposto. E também um outro ponto importante que a gente fala só de pagar, mas naquela lógica onde a empresa, a fonte pagadora, ela retém o imposto de renda, quando é o seu caso, pode ser que agora você tenha esse imposto a restituir, ou seja, durante todo o ano, a empresa já descontou lá no seu salário, no seu prolabore, imposto de renda. Chegou na hora agora de fazer a sua declaração, você vai fazer o ajuste, lançar ali as despesas dedutíveis, por exemplo, saúde, educação, você já vai informar ali, e vai fazer aquele arremate final, vai chegar assim, nossa, então em vez de você pagar imposto, a Receita Federal vai te devolver o dinheiro que foi pago, né, durante o ano de imposto de renda. Então é uma coisa boa também, que tem muita gente que pega um valor considerável aí, ou até mesmo todo o valor que foi retido durante o ano. E tem gente que está obrigado e faz essa declaração para poder pegar o valor a restituir, e tem gente que está desobrigado e não faz. Então, por mais que você não esteja obrigado, talvez seja vantagem mandar a declaração do imposto de renda para que você consiga pegar essa restituição. Mas aí a Receita vai saber o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Não se engane, a Receita já tem essa informação lá, a não ser que você viva completamente, que o povo fala, off-grid, que você vive ali num lugar onde você não mexe com nada do sistema financeiro, você mexe só com dinheiro, e dinheiro ali entre uma mão e outra, você não paga uma conta de luz, não tenha nada no seu nome, dá para viver dessa forma hoje em dia? Eu acho muito difícil. Dá para viver? Dá, mas é muito difícil. Então, se você já tem uma carteira assinada ali, a Receita já sabe que você tem aquele rendimento.
por conta dessas declarações que as empresas precisam enviar. Então, por isso que você precisa avaliar a sua pessoa física para saber, olha, eu recebi aqui meu informe de rendimento. Não, então eu descobri aqui que eu vou ter que fazer a declaração para poder pegar esse imposto restituído. Não, eu tive ali algumas despesas médicas, eu tive ali despesas com educação, então eu vou informar isso aqui também, se você paga a sua faculdade, se você paga a sua educação aí, você consegue também descontar do imposto de renda. Então, eu não estou obrigado e ainda eu faço esses pagamentos e isso vai te ajudar também. Se você tem dependente, também te ajuda. Né? Essas informações que a gente precisa enviar para a Receita Federal, ela já vai ter condições de fazer o cruzamento de dados, você enviando a declaração ou não. Então, se você está obrigado e não envia, a Receita já vai saber que você estava obrigado e precisava enviar. Se você não está obrigado e envia, a Receita vai saber ali, não, realmente, ele gastou aqui com educação, com saúde, recebeu um valor abaixo, então ela já vai saber também que tem que te devolver o valor da retenção. Né? Porque mensalmente ali a gente tem que cumprir com algumas obrigações nos pagamentos de rendimento. E dentro dessas informações, o cálculo da receita é um cálculo anual. Então, ali mensalmente a gente tem um cálculo e anualmente a gente tem outro. Por isso que essas declarações anuais, elas são tão importantes para a gente entender como que funciona. Porque às vezes você está aí precisando de renda na sua pessoa física, só que você não informa para a sua contabilidade, por exemplo, o que foi distribuição de lucro, o que eu paguei para funcionário. Isso aí é muito difícil de acontecer, né? Porque é a gente que faz a folha. Mas você não traz ali a informação do banco, um extrato, né? Essas movimentações financeiras, investimentos. Eu não consigo extrato do investimento, preciso procurar, entendeu? Porque até essas declarações que a gente manda para a Receita tem que bater com o que o banco mandou para a Receita. Porque na hora que a gente faz aqui a informação faltando dados, lá a Receita já tem mais. O banco me falou que no banco tinha isso. A contabilidade está me falando que no banco tem isso aqui. Não está batendo, entendeu? Então você vai caçar um problema para sua cabeça sem precisar, sem necessidade, que daria para contornar com as informações corretas. Né? Falando em declaração, uma outra que até então era anual, que é a DIRF, que é onde a gente informa ali todos os pagamentos pela folha, né? Feitos salários, para labora ali dos funcionários. A gente informa, era anual até o ano de 2024 e a partir desse ano de 2025 ela é mensal. Ou seja, agora nesse mês de fevereiro a gente tem até o dia 28 para entregar essa declaração que vai a partir dela. Então a gente informa ali se a empresa tem um funcionário, se tem 200 funcionários, são 200 arquivos individuais que vai trazer todo o histórico ali de pagamento do seu funcionário. A gente informa isso ali para a Receita Federal. A partir daí, a gente consegue gerar esse documento tão falado até agora, que é o informe de rendimento. É o que a empresa vai entregar para o seu funcionário, para que ele possa seguir ali com a declaração dele. Por mais que ele utilize da pré-preenchida, igual a Franciele comentou, pode ser que tenha divergência. Então, você tem o documento em mão, vai conferir, está tudo certo, ótimo. Deu divergência, já tem que comunicar ali onde você recebeu na sua empresa esse informe para que faça ali a correção e identifique onde está o erro para que não caia depois na malha fina. Como eu falei, a partir desse ano de 2025 ela é mensal, ou seja, a gente já informa na hora do fechamento da folha qual é a data de pagamento. Se você vai pagar até o quinto dia útil, se você vai pagar até dentro do mês, ali dia 30, porque vai seguir o princípio do caixa. Então, se eu recebi férias, adiantamentos, ainda meu salário dentro do próprio mês, com certeza você vai ter ali imposto de renda retido, e mesmo que seu salário seja de um salário mínimo. Porque é o montante de recebimentos que você teve dentro do mês, que isso vai dizer se você vai pagar imposto ou não. E depois, quando chegar a hora de fazer, né, o ajuste anual, que essas diferenças ou paga mais, ou você vai pegar a restituição novamente.
Caminhando aqui para o final, então, gente, a gente, nesse mês agora de março, a gente já vai trazer algumas informações para vocês trabalharem mais a organização, né, dessas informações do imposto de renda, que é muito importante, mesmo que você faça sozinho, com essa possibilidade da declaração pré-preenchida, você consegue fazer a declaração sozinho. Mas você precisa entender algumas particularidades da sua realidade que talvez você ali, tentando fazer essa declaração sozinho, você não vai entender essas regras básicas e pode acabar caindo na malha fina, né? Ah, eu caí na malha fina e agora? Calma, gente. Quando você cai na malha fina, a Receita já te explica o que que aconteceu. Ó, você caiu na malha fina porque esse valor aqui dessa consulta que você me falou que teve, seu médico não declarou. Esse valor aqui não está batendo, essa informação aqui está errada, está faltando informação tal, né? Então, a malha fina, ela serve para poder ver se não tem nenhum erro ali de informações, né? E tem a malha grossa também, que a pessoa, na hora que você transmite a declaração, essa malha mais grossa, ela faz uma verificação de estrutura. Então, se tinha um valor ali antes e não tem mais, ele já acusa também que tem alguma coisa errada ali, está faltando um dado, está faltando uma informação, você preencheu um campo que afeta em outro e o outro você não preencheu. Então, o próprio sistema que foi criado, e ele está sendo bem desenvolvido agora, até pelo investimento da Receita nessa parte de tecnologia por conta da reforma tributária, a Receita está possibilitando até você fazer dentro do próprio site, não precisa nem baixar o aplicativo mais, né? Tem toda uma facilidade, algumas particularidades que a gente vai trazer em outras lives sobre especificamente a declaração do imposto de renda, que você vai conseguir fazer sua declaração sozinho também. Mas é importante você ter o acompanhamento de um contador, nem que seja, eu vou fazer minha declaração sozinho. Pelo menos a primeira, tenha um contador que vai te explicar, né, certinho como você vai interpretar a sua declaração, como você vai executar a sua declaração. Aí, depois, nos próximos anos, você vai precisar aprender cada realidade que for acontecendo diferente com você. Mas entendendo essa lógica, que existe todo um sistema por trás, antes de você fazer a sua declaração, você já está com metade do caminho andado, né? Então, já parabenizo você que já assistiu a gente aqui ao vivo, passou pela live ou vai assistir essa live gravada, porque você já está à frente aí de várias pessoas que não sabem que existe toda essa estrutura por trás da declaração do imposto de renda da pessoa física, que a pessoa física ali é o último, é a pontinha final lá de todo esse processo que a gente precisa trabalhar, que a gente vem trabalhando durante todo o ano, mês a mês, órgão por órgão, né? Porque tem vários órgãos, instituições financeiras, cartório, essa parte aí de trabalhista, né, que a gente manda aqui dentro da realidade do escritório, a gente tem várias obrigações mensais que precisam cumprir, não é só envio de guia, não é só ali a guia do imposto e a guia do honorário, não, tem toda uma estrutura antes que a gente precisa cumprir para poder chegar nessa realidade de, por exemplo, ter a possibilidade de existir uma declaração pré-preenchida para você simplesmente entrar ali, conferir os dados e transmitir a declaração para a Receita, né? É bem comum a gente ver grandes marketing em cima de tutoriais de preenchimento ali do programa, né? Mas mais do que saber preencher, é entender o porquê que eu estou colocando essa informação nesse lugar. Que isso vai repercutir depois. E a gente tem ali até 5 anos para a Receita poder tirar ali, questionar alguma coisa. E se você retifica, começa a contar um novo prazo a partir da data da retificação. Por isso que é importante, desde a primeira declaração, ter ali o conhecimento do que você está fazendo para que você consiga as próximas, porque uma alimenta já os saldos iniciais da outra. Então, como se fosse um dominó, um efeito dominó. Então, é melhor você já fazer certo desde a primeira, porque se começa errado, depois você vai ter que voltar e retificar. E quando a gente fala das declarações anuais, a gente voltou aqui dando exemplos das declarações que as empresas são obrigadas a enviar, porque reflete ali na sua pessoa física, mas você também que
pessoa física, autônomo, você tem ali o Carnê-Leão, que a gente não chegou a comentar, mas onde você já começa desde todo o ano alimentando também o Carnê-Leão, informando seus rendimentos, pagando imposto se for o caso, para que da mesma forma, quando chegar a época de fazer a declaração de ajuste, você tenha ou não o imposto a pagar ou restituir. Tá certo? Mais alguma coisa, Fran? Não, agora vai ficar para a próxima live específica do imposto de renda, viu, gente? Então não perca essa live, a gente vai fazer uma live especial do imposto de renda para você se preparar, se organizar, fazer o levantamento das informações, algumas realidades que a gente já conhece, já viu, já trouxe, assim, em algumas outras situações, né? Mas a gente vai esmiuçar um pouquinho mais numa próxima live, essa parte do imposto de renda especificamente, para você entender aí quais os riscos você pode estar correndo e não sabe, e quais as soluções, né? Porque não é só problema também, né, gente? A gente tem que procurar soluções que vão, assim, agregar, fazer com que a gente pague o imposto certinho, sem precisar fazer aí, jogadas que não são muito legais, literalmente. É isso aí. Então, quero agradecer a todo mundo que participou aqui hoje ao vivo com a gente e também todo mundo que vai assistir essa live gravada. Muito obrigada pela participação de vocês e acompanhe a gente nas nossas redes para você ficar sempre atualizado, né? E também a gente sempre está trazendo novas informações aqui para vocês. E compartilhe essa live com seus amigos que não entendem muito bem essa questão da estrutura das declarações, que é importante você entender como pessoa física, como essas outras declarações afetam aí na sua pessoa física, entender um pouco, como a gente já comentou, né, coisas do imposto de renda, entender um pouco sobre a estrutura do próprio imposto de renda, né? Isso aí. Então, até a próxima live. Também continue acompanhando a gente no Instagram, que a gente vai estar sempre compartilhando esse tipo de conteúdo para te ajudar a entender os pormenores ali que impactam, como você consegue economizar também com isso. Tudo começa a partir do conhecimento. Então, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.